Mas que coisa boa, gente, que coisa boa a gente estar aqui hoje podendo se reunir, né? Para a gente poder aprender um pouco mais. Por quê? Toda quarta-feira é o dia da nossa aula de aromaterapia, né? É a oportunidade que a gente tem de ouvir daquelas pessoas que sabem um pouquinho mais do que a gente, né? E separam um pouquinho do seu tempo para exatamente poder nos proporcionar mais conhecimento. Bom, antes de começar, eu queria pedir para vocês escolherem aquele óleo. Por quê? Porque nós já sabemos o que vai acontecer aqui hoje, né? O spoiler já está aí a semana inteira. Nós tivemos uma prévia na semana passada, a doutora Lude nos deu, assim, uma palhinha de coisas boas, mas só que hoje, gente, nós vamos mais direto ao ponto, sabe? Hoje não vai ser preâmbulo, não. Hoje nós vamos entender realmente o que que a gente precisa de fazer. Direto ao assunto, é foco. E por falar nisso, ó, eu escolhi este daqui, ó. Meu Whisper. Ah! A nossa Vanessa também não deixa por menos, não. Não deixa, não. Mas eu não estou vendo ninguém escolhendo. Ah, Mônica, Domênica, é isso. Simone. Bom, nós temos que entrar. Ah, Socorrinho, tia. A Laura, não consegui enxergar, Laura, mas eu só sei que é coisa boa, não é? Então, o que que nós temos que fazer? Nós temos que nos preparar para um momento muito especial, não é isso? Afinal, Dia dos Namorados é daqui a 2 dias, dá tempo da gente fazer muita coisa. Bom, mas antes de começar, eu gostaria de me apresentar rapidamente, porque eu acho que nem todo mundo me conhece, eu sei que a gente tem convidados aqui, que é um momento muito especial, né? Bom, eu me chamo Jane Tavares, eu falo aqui de Belo Horizonte, cidade do pão de queijo, né? Eu, diferente da maioria das pessoas, eu não vim para a Doterra por causa do produto, eu vim pelo negócio. Eu sou formada em economia, trabalhei por quase 20 anos na minha área, sou empreendedora, atuei no mercado da moda feminina por 15 anos e já estou há uma década nesse modelo de empreendedorismo que é o marketing e relacionamento. E aqui a Doterra é minha terceira empresa nesse segmento. Eu falo que a maturidade, ela nos ensina a fazer boas escolhas, escolhas melhores. E eu tenho certeza que eu fiz, porque hoje eu sei que eu não escolhi, eu não tenho só uma empresa. Na verdade, hoje eu entendo que eu escolhi uma oportunidade que une propósito, saúde e prosperidade. No início, era apenas um negócio. Mas depois eu comecei a conhecer os olhos, eu comecei a usar, comecei a me cuidar, comecei a usar na minha família, né? Cuidando da minha família, e também comecei a levar soluções naturais para outras pessoas. Bom, eu comecei a entender que eu estava construindo algo maior, eu estava construindo um legado. E, na verdade, é um legado que vai muito além dos produtos. É um legado de saúde, bem-estar, de qualidade de vida, né? Inclusive de um legado de prosperidade financeira, porque aqui a gente consegue mudar vidas, a nossa e de outras pessoas. Então, eu entendo que hoje doTERRA é sobre pessoas, né? doTERRA para mim, é uma forma que eu tenho de deixar o mundo um pouco melhor do que quando eu cheguei. Então, eu falo que esse é o motivo que me faz levantar da cama todos os dias feliz, né? Bom, então, eu sei que está todo mundo ansioso aí, querendo saber o que que vocês vão aprender aqui hoje, né? Então, se vocês me permitirem, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Só um minuto. Tá todo mundo vendo? Tá ok? Não? Não compartilhou? Ah, compartilhou. Ok, tá. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar qual que é o tema? Fogo no parquinho. Mas, ó, segundo a Vanessa, nós não vamos acabar com a brincadeira das crianças, não, tá? Esse parquinho é outro parquinho, muito melhor, ó, tá? Como reacender a paixão, a química. E
que não dizer a diversão de relacionamento? Não é isso? Quem já ouviu falar na expressão fogo no parquinho? Vocês escutaram, tá todo mundo ansioso aí, né? Então vamos lá. Gente, vamos começar falando a nossa realidade, né? O dilema atual. Vamos lá. O paradoxo da proximidade. Viver no mesmo ambiente não garante conexão emocional. Eu acho que muita coisa que eu vou falar aqui agora, todo mundo já viveu ou está vivendo, né? Muitas vezes a nossa vida, o nosso dia a dia, nos faz apenas existir dentro daquele ambiente. Você não olha para quem está do seu lado, você não percebe isso. Isso é a armadilha da rotina. Você passa a viver no automatismo, seu dia a dia. Isso, o que que acontece? A gente esquece de carinho, de afeto, né? Que é uma coisa muito importante para as nossas vidas. E depois o que que acontece? Você não sabe que você está no, se você está no final de um ciclo ou simplesmente você está ali vivendo sem perceber as coisas. Tem horas que a gente fica na dúvida. Eu falo que eu tenho 43 anos de casada, então eu já passei por muitas etapas, né? O casamento é sobe e desce, sobe e desce. Se a gente não for suficientemente inteligente e perceber, a coisa não caminha, né? Afinal, o amor acabou ou a rotina que tomou conta? É uma coisa que a gente tem que pensar, né? E afinal, o que é que apaga o fogo de um relacionamento? São várias coisas. E a rotina, gente, ela é ingrata, né? Rotina, não tem como ela não existir, mas a gente tem que perceber. Primeira coisa, perda de consciência. O mecanismo, né, a execução mecânica substitui a presença e o propósito. Porque você está ali naquele ambiente que você está indo, está indo, está indo, afinal de contas você não sabe nem o que que você está fazendo ali, né? A reatividade continua. A gente vive reagindo às situações e a gente não para criar oportunidades. Com isso, a estagnação cognitiva. O que que é? Falta de novidade, gente, falta de criatividade. Não sei se vocês pensam nisso, mas no dia a dia, né, a gente, quando você passa a semana inteira, você fala e para e pensa, o que que eu fiz essa semana? Além de trabalhar, de assistir alguma coisa na televisão, de ler um livro, o que que eu fiz aqui com meu parceiro, com meu companheiro? Fiz alguma coisa diferente? E aí vem a rotina excessiva, ela entorpece, né, a percepção das experiências gratificantes. Parece que a gente vai ficando, vai emburrecendo. A palavra certa que eu vejo é essa. Bom, e o que que apaga o fogo? Estresse, gente. Isso, então, é duro, né? É duro. E a maioria das pessoas está vivendo assim, né? É o modo da sobrevivência. Quem é que não faz, quem é que não passa por isso, né? Quando o corpo está o quê? Sob estresse constante, ele prioriza a sobrevivência, a manutenção das funções vitais. E o libido, então, a gente nem sabe o que que é isso, né? Por onde passa. Bloqueio hormonal. Gente, cortisol, estresse, aumento do cortisol, testosterona e estrogênio passou longe. A gente não sabe nem o que que é isso. E o estado, esse estado que a gente fica da luta contra tudo, a fuga de tudo, desvia a nossa energia mental e física para a intimidade e a conexão emocional. Então, o estresse, o que que ele faz? Ele acaba com a nossa vida, ele aguça a nossa sobrevivência. E o que que apaga mais, gente? O fogo? As telas. Gente, isso é um perigo. Eu vivo isso muito na minha vida, na minha realidade. Se eu paro e percebo o que está acontecendo, tela, o que que a gente faz, gente? Você pega um celular, quer responder alguém, respondeu, aí te chama a atenção uma coisa, quando você vê, você passa meia hora rolando telas, né? Então, o excesso desse tempo de tela, o que que ele faz? Ele reduz a nossa atenção e reduz a nossa disponibilidade emocional. De quê? De você sentar ao lado de quem você gosta, de alguém da sua casa, da sua família,
fazer, olhar olho no olho, né? E fazer aquelas leituras, aqueles sinais não verbais, a empatia, saber se aquela pessoa está bem. Muitas vezes você bate o olho nele, você sabe se não está bem, se está bem, se não está bem, conversar o que que aconteceu, não aconteceu. Mas não, a gente fica aqui na rotina diária e as telas contribuem muito para isso. Essa ausência do contato, né, do olho no olho, acaba com muitos relacionamentos. Diminui o quê? A profundidade da nossa relação. Você passa a viver no raso, né? No superficial. Os laços interpessoais, eles vão desaparecendo e ficam só aqueles ruídos que incomodam o nosso relacionamento. Outra coisa, ressentimento. Muitas vezes isso, se você não está conectada com a sua pessoa, o que que acontece? Muitas vezes você pode estar carente e a pessoa está no modo de sobrevivência. Uma coisa não combina com a outra. Se você está na carência e acha que você não está sendo correspondida, aí vem a tristeza, vem a mágoa, né? E isso aumenta uma distância entre as pessoas. E essa distância, o que que ela pode se transformar? Em mágoa, né? Ele não me percebe, ele não me olha. E muitas vezes, quando a pessoa, por algum motivo, vai se abrir para você, você não está receptiva. Então, o que que acontece? Cada vez aumenta mais essa distância, né? Existe um bloqueio entre essa troca emocional e a proximidade. E essa mágoa, gente, é a maior inimiga da intimidade. Ressentimento mata qualquer relacionamento. E o que que apaga mais ainda? A identidade. A gente pode perder nossa identidade. E isso é muito comum quando a gente é mais jovem, quando a gente tem filhos menores, né? Eu já passei por isso também. A mulher, ela tem a natureza de cuidar, né? Nós somos as cuidadoras. A gente cuida da casa. Na minha época, né, quando eu tinha as crianças pequenas, eu ainda tinha facilidades. Hoje em dia, a vida ficou um pouco mais difícil, né? Nós não temos tantas pessoas para nos apoiar no serviço doméstico. Então, o que que acontece? O foco exclusivo nas responsabilidades domésticas e no cuidado com a família, né? Tomam todo o nosso tempo. E a nossa individualidade de mulher? Onde é que fica a mulher? Lá no final da fila, né? E onde é que nós ficamos? Onde é que está o nosso eu? A gente não tem tempo mais para ter coisas boas como desenvolver um hobby, né? Interesses pessoais, coisas nossas, né? E aquele tempo que teoricamente iria sobrar, ele sobra para a rotina da família, né? Então, existe essa desconexão entre a amante e a dificuldade de transitar entre os afazeres do cotidiano, né? Essa pressão, essa rotina, esse peso e a expressão da sensualidade, que as duas coisas parecem que não combinam entre si. É muito peso de um lado e o outro se perde, né? Então, o impacto do relacionamento é o quê? A transformação de um vínculo de parceria, de paixão, né? Que é o que a gente quer conquistar, que a gente deveria conquistar e buscar isso, acaba simplesmente virando uma rotina, né? Funcional, uma logística. Ou seja, a gente fica apenas existindo, viramos fazedores de tarefas. Eu só falei coisa que não é legal, né, gente? Mas que a gente vive, né? O nosso dia a dia. Mas, ó, vamos respirar, porque muitos relacionamentos, eles não perderam o amor. Apenas entraram no piloto automático, gente. A vida não é triste, não, a vida é linda, né? A gente que tem que abrir os olhos, perceber o que está acontecendo, e o papel da mulher, gente, é muito importante nessa hora, né? Porque quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Geraldo Vandré, eu nunca esqueci dessa frase e eu uso ela muito na minha vida. E agora eu quero ter o prazer de chamar a minha parceira dessa semana, que ela vai alegrar um pouco mais as nossas vidas, tá? Eu falei o lado ruim da relação real, né? Ruim, mas ele existe, né? Agora ela vai nos trazer vida, né?
que eu trouxe aqui não foi legal, mas o que ela vai trazer, Renata Giro, vem cá alegrar essa moçada, que está todo mundo triste com o que eu falei. Vou descompartilhar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês numa noite chuvosa, fria, né? É bem propício, né? Aí para a gente falar desse tema, né? Que o frio, né? Esse tempo chuvoso, né? Ele pede mais aquele acolhimento, aquele chamego, né? É bom. E, Jane, eu discordo da Jane, que é a parte triste, né? Porque a gente precisa, às vezes, a gente tá lá naquele piloto automático, né? E se a gente não tem esse binóculos para a gente ir lá e enxergar onde que tá aquele erro, né? A gente vai lá ser fadado mesmo lá ao término, ao fracasso, em qualquer das situações, né? Então a gente ir lá parar e analisar não é ruim não, Jane, é necessário, né? É, mas, né, então vamos lá. É, meu nome é Renata, eu sou daqui de Sengés, né, no Paraná. E entrei, né, aqui na Doterra também pelo modelo de negócio, porque eu queria é, estar no desenvolvimento do meu filho, ver ele crescer. E esse modelo, né, da gente trabalhar em casa, no nosso tempo, com a nossa liberdade, investimento, né? Então, isso daí tudo me chamou a atenção e fez muito sentido para mim. E é claro que ali, assim que eu comecei a usar, né, os olhos foram transformando a nossa rotina aqui de casa e na nossa saúde, no nosso bem-estar, nas nossas emoções. E eu quero pedir licença para mim compartilhar com vocês que, né, foi identificado, né? Eu várias vezes eu tava chacoalhando a cabeça aqui, falei, olha lá, eu tô confirmando pra Jane, e nem é para confirmar, e eu tô lá, Então, eu já confirmei bastante coisa, né? Então, vamos lá identificar, né? O que que a gente pode, né, fazer e mudar, né? Porque já que a gente identificou, vamos lá buscar uma solução e recomeçar. Então, quero pedir licença para vocês, para mim compartilhar aqui. Tudo certo? E? Sim, Vanessa? Sim? Deixa eu só mudar aqui. Então, vamos lá. Como que a gente reacende a chama da novidade, né? Então, o que que é a chama da novidade? Quando a gente conheceu, né, a pessoa, tudo nela era novidade, né? Tudo que a gente ia ali descobrindo, que a gente ia fazendo, vai pegando confiança, tudo aquilo ali é novidade. Então, quando a gente cai ali na armadilha do hábito, né, a gente fica ali estagnado aquilo, o nosso cérebro ele busca sempre uma eficiência, né? Mas o conforto extremo, né, a gente estagnar ali e não parar, nos leva à estagnação. E como que a gente vai fazendo isso? Refazendo pequenas mudanças, alterando uma rotina simples, é, uma roupa, um café, algo ali, né, do nosso dia a dia mesmo, mas que a gente vai lá e a gente começa a refazer aquilo que a gente já fazia, que a gente só parou, né? Com o tempo a gente foi parando. E essas mudanças incrementais, né, elas vão se transformando, né, em grandes processos e ali reacendendo, né, aquela chama, né, aquele despertar da novidade, né, do interesse e da criatividade. Conexão e presença, né? Aqui a gente cai lá também naquela parte, né? Tá todo mundo muito preso, né? Às telas, a celular. E, e a gente se desligar, dar aquela desligada, não o dia inteiro, né? Mas você vai tomar um café,
deixa o teu celular longe, né? É uma coisa assim que a gente observa muito. Você sai numa cafeteria, você sai numa lanchonete. Cada um com o celular, tem cinco na mesa, ninguém se conversa entre si. E você acha que dentro da casa é diferente? Não é, né? Então, fazer assistir um filme junto, assistir uma série, assistir um programa que a pessoa gosta, fazer uma brincadeira com o filho, tudo isso daí é conexão, né? Vai reativar aquela, aquela presença, né? E desfocando. é, é, ali do celular, de estar longe, e de pensamentos ali que, né, às vezes você olha, a pessoa não tá nem aí mais para mim, né, mas tá cada um lá no seu celular, né? Ouvir não é apenas com palavras, né? Mas é com intenção, é com emoção, né? Não adianta a pessoa ir lá só e falar, eu queria tomar um café, né? Mas quando tá lá o café, a pessoa não está presente, né? Criar espaços deliberados, né? Tirando ali o celular, permitir a presença humana, um dia de parque, né, assistir um jogo, né? Agora estamos na Copa, né? As emoções vão a mil, adrenalina. Tá ali com o estado de presença mesmo, né? E trazendo ali profundas e significativas conexões. O autocuidado. Gente, quando a gente se cuida, quando a gente se ama, o outro, ele também vai pegar e vai ligar aquela luzinha. Nossa, mas ela tá se cuidando mais, ele tá se cuidando mais, né? É, então, uma forma da gente cuidar, da gente resgatar aquele cuidado, aquele, aquele aquela unha que você gostava de fazer que você foi parando, o seu cabelo, né? Porque quando a gente está bem com a gente mesmo, quando o nosso bem-estar físico, ele tá ali bem, né? O nosso emocional, gente, vai lá em cima, né? Afasta aquela tristeza, aquela ansiedade, né? E quando você se valoriza, você estabelece um ambiente também de respeito e de admiração, que convida o outro a também a se amar e, na mesma medida, de ter aquele autocuidado, né? O amor próprio é o alicerce para os relacionamentos interpessoais, saudáveis e equilibrados. O autocuidado é o alicerce do amor. Priorizar o bem físico, mental e emocional define o padrão de respeito e afeto que você estabelece em suas relações. Então, quando a gente se cuida, quando a gente está bem conosco mesmo, né? Quando você está ali é, como que eu posso dizer? Quando você faz uma sobrancelha, quando você faz um cabelo, qual que é aquela frase clichê, né? Uma mulher de cabelo feito e unha feita não quer guerra com ninguém. O que que acontece? A gente se sente mais empoderada, a gente se sente mais bonita, a gente se sente mais, né? E o que que isso, né, vai despertar, né? Também, né? O seu parceiro lá falar, opa, né? A minha mulher não é uma mulher qualquer, a minha parceira não é uma parceira qualquer, né? Então, assim, você também coloca ali um nível maior ali de exigência, né? Ali com o seu padrão. E o caminho neurológico das nossas emoções. Nós sabemos que 80% das nossas emoções são sentidas pelo cheiro, né? Então, aqui está o pulo do gato. Como que tudo tudo, né, está relacionado às nossas emoções. E a gente pegando ali o sistema olfativo, né?
que são as partículas ali aromáticas, e isso em qualquer coisa, não só num óleo essencial, mas num bolo, um bolo de fubá, você vai ter a memória afetiva da sua mãe, da sua avó. Por quê? Porque aquilo te trouxe um momento de prazer. Então, quando você sentir, você inalar aquele cheiro, é o mesmo. Vai vir aquela lembrança na sua cabeça. E aqui, né, a gente pode aproveitar, né, dos óleos essenciais, que são ali os óleos mais quentes, os óleos mais calientes, que daqui a pouco a gente vai falar, que é para você ir marcando, né, e resgatando essa memória olfativa, né? Então, é quando, né, o seu parceiro ali sentir aquele cheiro, ele vai lembrar de você, vai lembrar daquele momento, né? E isso daí são lembranças, são emoções que também aquecem o relacionamento, né? Então, quando a gente inala, né? Ali tem aquele cheiro, né? Ele vai para o nosso sistema límbico, né? Que é ali, vai direto para o nosso centro emocional do nosso cérebro, ativa as nossas emoções, né? E vai liberar os neurotransmissores que fortalecem os laços sociais e sensação de bem-estar, né? O olfato, ele conecta diretamente com os estímulos ambientais e aos centros de emoções e memórias, moldando profundamente uma experiência social e bem-estar. E a arte da novidade, quebrando padrões para evoluir, né? Aprenda como pequenas mudanças eliminam a estagnação e impulsiona os relacionamentos exponenciais. Então, primeiro, a gente tem a nossa via inalatória, né? Que é a gente pegar, pingar o óleo aqui na nossa mão, ou pegar e passar aqui com o rolon e a gente inalar. As moléculas, né? Elas vão chegar lá no nosso sistema límbico, vai para o bulbo olfatório e ali a gente já recebe os neurotransmissores, né? E tem a via tópica, né? Que a gente vai passar aqui na nossa pele, vai passar aqui como perfume, que né, a gente usa muito o Whisper, né? Passar ali o perfume. É através da via cutânea, né? Que ela vai, a absorção dela é lipossolúvel, né? Então ela vai ali através da epiderme, das glândulas, permitindo uma ação local, né, no tecido e um efeito sistêmico até atingir a corrente sanguínea e você ali fica ali com aquele seu cheiro, com aquele seu perfume, né? É, a pessoa que passa ali por você, ou que vai chegar ali, ela vai sentir aquilo ali, vai ser também ali uma memória olfativa que ela vai guardar de você. Os óleos essenciais, né, eles deixam de ser apenas aromas e passam a se tornar experiências. E aqui eu quero complementar uma coisa, experiências saudáveis, né? Mas, né, aqui agora, né, a gente já identificou, né, como que a gente vê, como que a gente tá, como que a gente pode ir lá e dar uma mudada, né? São dicas ali para a gente inserir no nosso dia a dia. Mas agora vamos lá, né? O faca na caveira, que nem se diz, né? Vamos lá para os roteiros. O que que eu faço? O que que eu uso? O que que eu passo? O que que eu cheiro? O que que eu tomo, né? É o que que eu vou inserindo aqui na minha rotina para ir, né, melhorando aqui o nosso amor próprio, né, se restaurando por dentro, porque tudo começa dentro de nós, e também criar aquele ambiente para a gente mudar, porque a mulher é como se fosse uma fada, né? Ela tem o poder, né, né, de transformar tudo, né? E para trazer agora essa parte assim mais poderosa, né? Do vamos lá, vamos ver, né? Do vamos ver, botar fogo mesmo no negócio. Eu quero convidar a minha amiga essa semana aqui, a Vanessa, para compartilhar com nós essas dicas. Peguem caderno, peguem papel, a aula está sendo gravada, mas é melhor marcar. Boa noite a todos. Obrigada, Rê, obrigada, Jane, por dividir essa semana e por compartilharem comigo esse assunto tão
interessante, que muitas mulheres passam por isso e a maioria não gosta de falar, não quer falar muitas vezes, né? Mas que são desafios que todas nós enfrentamos, né? No dia a dia, nas nossas relações, no nosso cotidiano. E como as meninas bem falaram, né? A gente cai na rotina. Muitas vezes a nossa relação esfria, não por falta de amor, mas por falta de tempo, por hormônios que bagunçam, por tarefas. Mas, como a Renata trouxe, tem solução, né? A gente precisa começar aí, olhar para a nossa rotina, né? Eu costumo dizer, na minha atuação como terapeuta, né? Até já aproveitando o gancho para falar um pouquinho, as meninas chegaram na do Terra pelo negócio e eu vim pelo outro lado, eu vim pelos produtos, pois sou terapeuta integrativa e aromaterapeuta, então, como terapeuta, eu sempre falo que o primeiro passo para a gente andar para frente, corrigir algo, progredir, é a gente trazer consciência, né? Então, a gente trazendo consciência para a nossa vida, para os nossos atos, para o nosso dia a dia, é o primeiro passo para a gente começar a mudar, né? E não é porque eu sou terapeuta que eu não enfrento esses problemas, né? Eu já dei uma aula para vocês sobre perimenopausa, eu estou na perimenopausa, os meus hormônios estão bastante bagunçados. Tenho certeza que se meu marido assistir essa aula, ele vai falar: vamos pôr algumas dessas coisas em prática, porque aqui também as coisas saem do trilho, viu? É normal. E eu vou dividir então com vocês a partir de agora algumas dicas práticas do que a gente pode fazer para começar a resgatar muitas vezes esse relacionamento que está ali dormente, querendo esfriar um pouquinho, né? Ou se não tá ruim, como pode melhorar o universo, né? Como deixar melhor ainda. Então eu peço licença, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu só gostaria de saber se vocês conseguem ver, compartilhando direitinho. Eu vou reduzir aqui, vou ficar. Rê, tô só com você agora na minha tela, tá? Então, como a Renata já falou, preparem papel, caneta, o print, porque agora nós vamos dar um roteiro para o dia 12, para vocês fazerem do dia 12 um sucesso, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, nós vamos pensar no dia inteiro. Nós não vamos pensar só na noite. Porque o fogo, ele não começa só quando a gente encontra com o nosso marido, com o nosso namorado, com o nosso parceiro. O fogo começa quando a gente começa a esperar o outro, que a gente começa a idealizar, a pensar o que que vai acontecer naquele dia, o que que vai acontecer naquela noite. Então, nós vamos lá. Comece por você. Comece definindo qual energia você quer carregar para aquele dia, antes de pensar em qualquer interação com a outra pessoa. Então, vamos lá. O primeiro desafio para sexta-feira: evitar chegar no final do dia se sentindo exausta, porque se chegar exausta, desconectada, acelerada, não vai rolar nada. Estratégia: utilize amanhã como um espaço sagrado para definir a sua intenção e o ritmo antes de pensar no encontro com o outro. Pergunte-se: como eu quero me sentir hoje? Eu quero me sentir leve? Eu quero me sentir presente, divertida, feminina, conectada? A intenção que você escolher vai funcionar como seu perfume emocional. E ele que vai guiar toda a experiência que você deseja viver nesse dia. Gente, eu tô falando de Dia dos Namorados, mas isso aqui vale para qualquer ocasião, tá? Não é só pro Dia dos Namorados, não. Mas vamos focar no Dia dos Namorados. À tarde, vamos começar a desenvolver a questão da antecipação. Então, manda uma mensagem inesperada, sabe aquela coisa assim, pensando em você, ou aguarde que hoje à noite tem uma surpresa. Começa a mandar pequenas mensagens, isso rompe a rotina. E isso você faz em segundos, você não perde nem um minuto para mandar uma mensagem dessa. Mas isso vai gerando conexão, isso vai gerando a curiosidade. Faça elogios sinceros, né?
valide aquela pessoa. Mande uma mensagem tipo assim: Nossa, você saiu de casa para trabalhar tão cheiroso hoje, ou gosto da forma como você se arrumou. Mande elogios, uma foto espontânea do seu dia. Olha, tô aqui trabalhando pensando em você, né? Lembre de coisas interessantes que vocês já viveram no passado e mande. Saia do piloto automático e use o olfato, que, como a Renata bem colocou, as nossas emoções estão sempre ligadas ao olfato, como um estímulo sensorial, seja no perfume que você já usou de manhã, seja mandando um bilhetinho. Lembra que quando a gente era criança, né? Quem é um pouquinho mais velho vai lembrar disso, os 40 a mais, que a gente mandava bilhetinho e borrifava perfume. Coloca um cheirinho que a pessoa está acostumada a sentir de você, esconde um bilhetinho dentro da mala do trabalho. Quando ela abrir e sentir aquele perfume, vai se lembrar de você. Não são grandes gestos, mas pequenos sinais que vão falar assim: olha, eu estou pensando em você. E isso, aos poucos, vai acendendo e vai gerando conexão. No final da tarde, vamos pensar na transição, né? Sair daquele momento do trabalho para a vida pessoal. Então, não vai direto do trabalho para o jantar. Crie um momento para romper com essa vida e começar a sua vida pessoal. Reserve alguns minutos exclusivamente para si, né? Para você ir se desconectando dessa sua parte profissional. Renove as suas energias, tome um banho bem relaxante, vista uma roupa que te traga conforto, que te traga visibilidade, uma roupa, né, um vermelho, igual a gente veio usando hoje, para trazer uma conexão. Presença consciente, reaplique um perfume que você já usou de manhã, respire profundamente um óleo essencial que vai aguçar as suas emoções. Assim você ancora a sua presença neste novo momento. E se pergunte: o que eu preciso deixar para trás agora? Deixe para trás o trabalho, deixe para trás os problemas, o estresse e leve para esse encontro que você vai ter apenas aquilo que você deseja cultivar. E aí, à noite, é a presença antes da perfeição. Primeira coisa, gente, presença não é ser perfeito. Vamos desvincular disso? Presença é você estar ali com aquela pessoa, né? É a conexão que você vai ter. Não precisa ser nada memorável, não precisa ser nada com uma performance maravilhosa. Não queira impressionar, não precise orquestrar nada. Sabe aquela coisa que a pessoa planeja, aluga um quarto de hotel, enche de rosas, faz o coração de pedra, aí na hora de entrar no quarto tropeça, cai, está... Não precisa disso, né? Esteja ali, presença de corpo e alma. Isso é muito mais importante. Se vocês forem sair para jantar, escute, ouça, não apenas esteja pronto para responder. Tenha uma noite leve. A ideia é rir e descontrair sem julgamentos. Seja autêntico. Tenha uma troca real com essa pessoa. Olhe no olho, valorize aquele momento, né? Tenha um interesse genuíno. Porque no final das contas, o que fortalece um relacionamento não são os grandes eventos, não é a performance, mas são aqueles pequenos momentos onde vocês realmente se encontram e se encontrar não os corpos, mas as almas, né? Quando as nossas almas se encontram. E entram os olhos que vão ajudar a reacender o fogo no parquinho e passear ao longo dessa rotina que a gente criou aí de manhã, tarde e noite. Vamos descobrir então como esses óleos essenciais podem ajudar? Primeira sugestão, gente: perfume. Vocês já ouviram falar de perfume aromático? Sabia que dá para você criar perfume com os óleos essenciais? Pois bem, eu vou dar 3 sugestões para vocês de óleo de perfume feito com óleo essencial. E aí vocês podem fazer no rolon, né? Comprar um rolon vazio como esse e carregar na bolsa e ir usando ao longo do dia. Essa primeira opção, ele é um perfume mais leve, uma composição que ele vai trazer magnetismo, vai trazer alegria, vai trazer leveza, mas ele é algo mais leve.
Então, para um vidrinho Rolon de 10 ml, nós vamos usar 8 gotas de bergamota, 8 gotas de lang-lang, que esse aqui já traz, né, uma questão mais um pouco afrodisíaca, e 4 gotas de Wild Orange, para 10 ml de óleo carreador. Aqui você pode usar ou o óleo de coco fracionado, que a gente tem da Doterra, ou o de jojoba, que ele também ajuda bem na fixação. E você pode aplicar como um perfume ao longo do dia. Áreas de pulsação, né? Onde a gente tem os vasos, né? Mais superficiais, porque eles ajudam a exalar mais esse aroma, esse perfume. Então, você pode pôr aqui atrás do ouvido, você pode pôr aqui no peito, você pode pôr nos pulsos. A segunda opção de perfume é a mulher magnética, que a gente já esquentou um pouquinho, né? Uma composição aromática que já tem aí um propósito por trás e quer fortalecer a sua presença pessoal. Nós vamos pegar o Rose Touch, que foi esse que eu usei aqui, nós vamos abrir, embora ele já venha no rolão, vamos pescar 4 gotinhas aqui dentro. 8 de bergamota e 8 do ylang-ylang. Aqui a gente já está usando dois com poderes mais quentes, como o rose e o ylang-ylang, para 10 ml de óleo carreador também, tá? E o terceiro perfume, esse aqui é para chegar chegando, é o Ela Chegou. Esse é para poder e presença. A mulher passa, todo mundo vira e segue com os olhos. Nós vamos trabalhar com o Jasmine Touch, que também vem nessa forma, 4 gotinhas, 4 do Rose, 8 do Bergamota e 8 do Ylang Ylang. Tá? Então, aqui, ó, a gente já tem 3 perfumes para você escolher, um para chamar de seu e usar ao longo do dia e reaplica. Então, imagina assim, ó, passa antes de trabalhar, deixa ele sentir o cheiro e já fala: opa, esse cheiro tá bom, vai trabalhar. Segue naquelas dicas que eu dei. Chega em casa à noite, reaplica, passa até um pouquinho mais, né? E vamos embora. Guia de aplicação, né? Onde aplicar para maximizar a performance da fragrância. Como eu falei, pulsos, pescoço, aqui atrás também, atrás da orelha, colo, né? Todos esses pontos, eles vão difundir melhor a nossa fragrância. E uma dica: não esfregue após a aplicação, pois assim você pode quebrar as moléculas dos óleos e perder o aroma mais rápido, tá? Talvez o fogo no parquinho não começa quando alguém olhe para você, mas talvez ele comece quando você volta a se enxergar. E todas essas notas escolhidas até agora são florais. E as notas florais fazem. A gente tem florais e cítricos, na verdade, mas as florais fazem com que a gente desperte o nosso feminino, que a gente volte a se enxergar e esse feminino aflore mais ainda. Vamos lá, lembra do ritual de transição do final da tarde? Banho, limpeza física e simbólica. Vamos renovar as energias. Use o óleo essencial, o perfume que a gente acabou de criar. Respiração consciente, aplica também ele nas mãos. Faça respirações conscientes, né? Comece a voltar a sua atenção para você, porque agora você vai para o seu encontro. Saiu, jantou, conversou, chegamos em casa. Sugestão: spray para lençol. Chamei o spray de lençol de fogo no parquinho. Eu tinha que colocar esse nome em algum dos protocolos que a gente criou. Aqui a ideia é transformar o nosso ambiente íntimo, o nosso quarto, numa experiência sensorial memorável. Ele foi pensado como um design olfativo para trazer notas que trazem personalidade e calor, né? Não é à toa que ele tem o fogo no nome. Ele não é apenas um aromatizador, aqueles que a gente compra no shopping só para deixar a almofada cheirosa. Não. Ela é uma assinatura olfativa que eleva o ritual de descanso e intimidade. Esse aqui a gente só vai usar quando tiver segundas, terceiras e quartas intenções. E o toque final, a delicadeza da perfumaria fina aplicada diretamente ao têxtil também desperta os sentidos. E aí, o quanto você vai aplicar depende da sensibilidade olfativa do casal. Se é uma família, né, um casal que tem
mais sensibilidade olfativa, algum tipo de rinite, bronquite, a gente vai pôr bem pouquinho. Já tem pessoas que adoram aquele ambiente bastante perfumado, você pode aplicar um pouquinho mais. O que que você vai fazer? Você vai pegar um frasco de 30 ml, sempre vidro âmbar, porque ele protege da luz e os óleos essenciais não perdem as propriedades. Nós vamos pôr 20 ml de álcool de cereais, vamos colocar os óleos e a água destilada é a última que entra, tá? Então, nós vamos pôr ali 20 ml de óleo de álcool de cereais, 5 gotinhas de Wild Orange, 5 gotinhas de Lang Lang e 3 gotas do Passion, que é um blend que a gente tem no nosso kit de emocional, o kit Emotional, que é um kit maravilhoso. Vou até mostrar o meu para vocês, que ele vem assim, ó, na caixinha roxinha. E um dos olhos, ele é justamente para pôr o fogo no parquinho. Coloca o álcool de cereais, colocam os óleos, completa com 10 ml de água destilada. Antes de usar, agita, mas não é sacudir, sacudir não, porque lembra que os óleos essenciais são delicados. Dá um pequeno agito apenas para eles se misturarem e borrife 15 minutos antes de entrar no ambiente. Isso vai promover presença e romance. Lembra do que eu falei já mais de uma vez? Paixão não precisa de grandes mudanças, mas sempre um ambiente que convide a conexão. Outra coisa que você pode fazer, deixar um difusor de ambiente lá no quarto funcionando já um pouquinho antes de vocês irem para lá. Sugestão número um, para criar uma atmosfera criativa e energizante. 3 gotinhas de Wild Orange, 3 gotinhas de Lang Lang, 2 gotinhas de Passion. Uma outra opção para aprofundar um pouco mais a conexão. 3 gotinhas de Wild Orange, 2 de Lang Lang e 2 de sândalo, o sandalwood. Todos esses ambientes esses 2 difusores de ambiente, né, vão ajudar aí no fortalecimento do vínculo afetivo. Aqui, sugestão para vocês fazerem, né, tanto no quarto quanto no jantar. Troquem informações, o que eu admiro em você, né? Traz à memória coisas boas, memórias favoritas que marcam o relacionamento de vocês. Planejem juntos novas experiências para criar novas memórias, né? Tudo isso ao longo dessa noite especial. E por fim, né, eu criei aqui um ritualzinho de mulher magnética para vocês utilizarem juntos, tanto para um escalda-pés quanto para utilizar na banheira. Uma sugestão de sais de banho ou sais de escalda-pés. Base mineral, nós vamos usar 300 gramas de sal rosa do Himalaia e 200 gramas de sal grosso. Se conseguir ter acesso a flores secas, né, podemos pegar aí 50 gramas de hibisco, 40 gramas de rosas e 30 gramas de camomila. Se não conseguir, vamos só para os óleos essenciais, mas se conseguir flores e óleos essenciais, a gente dá um toque a mais aí. 20 gotas do Rose Touch, 15 gotas do Wild Orange, 15 gotas do Ylang Ylang e 10 gotas do Passion. Esse ritual é para ter uma presença, uma conexão com a feminilidade, o autocuidado e magnetismo para esse casal. Como preparar? Combine primeiro os sais com as ervas e, por último, coloque os óleos essenciais. Coloque num pote bem fechadinho, lembrando sempre na cor âmbar. Se for usar escaldapés de 80 a 100 gramas em água morna, você pode usar aí de 15 a 20 minutos. Se for na banheira, de 150 a 200 gramas em água morna por 20 minutos. Isso vale aí por até uns 6 meses, tá bem? E lembrando, o fogo, ele nunca desaparece. Ele apenas precisa ser alimentado.